Quando eu era criança, meus pais e professores me passaram uma ideia errada. Eles disseram que se eu praticasse uma habilidade todos os dias, eu ficaria cada vez melhor nela. Eles disseram: estude todos os dias e você ficará mais inteligente a cada dia. Exercite-se todos os dias e você ficará mais forte a cada dia. Talvez você tenha ouvido algo semelhante. Por causa disso, a maior parte de nós acredita subconscientemente que se você for consistente na sua prática, então o progresso acontecerá assim. Depois de ler o livro Mastery de George Leonard, eu percebi que essa ideia não está apenas errada, ela também te direciona ao fracasso. Na realidade, o caminho para a maestria nunca tem esse formato. Ele é mais ou menos assim. Neste vídeo vou te explicar este gráfico e vamos falar sobre 8 lições práticas do livro para te ajudar a dominar qualquer habilidade. Se você ignorar, não conseguirá dominar nenhuma habilidade. Você vai começar, mas vai perder a motivação rapidamente e desistir. Você vai começar novamente esperando que as coisas sejam diferentes dessa vez, mas as mesmas coisas continuarão acontecendo. Ok? Vamos começar. Lição 1. Entendendo o platô. Vamos dar outra olhada no gráfico da maestria. Quando você começa a aprender uma nova habilidade, passa por um curto período de progresso. É empolgante, mas logo é seguido por um declínio e você atinge um platô onde nada parece acontecer. Mesmo que não esteja se movendo, esse platô ainda é um passo à frente de onde você começou. Se você persistir por tempo suficiente, outro pequeno salto acontece, seguido de outro declínio e outro platô. Se você já tentou perder peso, já viu isso acontecer. Na primeira semana, você perde 2 quilos. Na segunda semana, você ganha 1 de volta. E na terceira semana, nada acontece. Esse é o platô. A maioria das pessoas desiste quando atinge o platô. Elas esperam uma melhora constante. A maestria consiste em 2 passos à frente, 1 para trás e aí permanece no mesmo lugar por muito tempo. Provavelmente 95% do caminho para a maestria é passado no platô, onde você não vê nenhum progresso. É uma estrada lenta e cheia de buracos. Mas hoje nem todo mundo tem a paciência necessária para continuar tentando ou permanecer nesses momentos de platô. Isso nos leva ao próximo ponto, que é lição 2. Todos querem soluções rápidas. O caminho para a maestria, segundo a sociedade, não tem platô. Mas na verdade ele é mais ou menos assim, um clímax atrás do outro. Somos bombardeados com mensagens como dinheiro instantâneo, milionário instantâneo, celebridades instantâneas, macarrão instantâneo e por aí vai. Tudo deve ser rápido e fácil. Não queremos fazer dieta, queremos um chá mágico que nos faça perder 5 quilos em uma semana. Não queremos fazer exercícios para ter um coração saudável. Queremos uma cirurgia de 150 mil que abre o nosso peito. Mas isso não parece importar. Pelo menos é uma solução rápida. A verdade é que não há atalhos. Mas então, como fazer para avançar rumo à maestria? Você precisa praticar pelo simples prazer de praticar. O autor diz: temos que continuar praticando o movimento desconhecido, repetidamente, até que ele se torne parte da memória muscular ou fique programado no piloto automático. A maestria não é sobre atalhos ou seguir sempre em frente, é sobre como você lida com o platô. A questão é: qual mindset é o seu? O experimentador, o obsessivo ou o estagnado? Vamos descobrir na próxima lição. E preste atenção, porque você vai se reconhecer. Lição 3. 3 tipos de personalidade. 1. O experimentador. O experimentador adora começar coisas novas, seja um esporte ou uma carreira. Ele se empolga com a novidade. Quando faz os primeiros progressos, ele fica eufórico. Mas então o platô chega, a empolgação diminui e ele começa a pular as aulas. Ele começa a pensar: talvez isso não seja para mim. Ele desiste e parte para algo novo. O mesmo acontece com carreiras. Empolgado no início, mas aí, não, lá vem o platô de novo. Talvez esse trabalho não seja para mim. Hora de procurar outra coisa. O experimentador tem um currículo bem extenso. 2. O obsessivo. Como o nome sugere, o obsessivo é obcecado. Ele ama os resultados e não importa como, ele quer chegar lá bem rápido. Fica após as aulas falando com o instrutor, pergunta quais livros e cursos ele pode comprar para progredir mais rápido. O obsessivo começa fazendo grandes progressos, mas quando atinge o platô, ele não aceita. Se esse é o momento em que o experimentador desiste, o obsessivo passa a se esforçar em dobro.
Ele recusa o platô, ele se força, ele trabalha a noite toda. Ele pega atalhos para alcançar resultados rápidos. Depois de muitos altos e baixos, ele acaba se machucando de tanto se esforçar. Ele diminui o ritmo e, finalmente, desiste. 3. O estagnado. O estagnado tem uma atitude diferente. Ele está disposto a permanecer no platô, mas não quer se esforçar para chegar no próximo nível. Depois de algum progresso, ele chega ao platô e simplesmente permanece lá. Ele não se importa, ele gosta da sua zona de conforto. No trabalho, ele faz apenas o suficiente para se manter, sai mais cedo, aproveita cada pausa, conversa em vez de trabalhar e se pergunta por que não é promovido. Recapitulando, o experimentador chega no platô, fica assustado e desiste para buscar uma outra novidade. O obsessivo recusa o platô, dobra os esforços, se machuca e eventualmente se desgasta e desiste. O estagnado chega ao platô e permanece lá na sua zona de conforto. O autor diz que em seus workshops ele sempre pede à plateia que levante a mão para indicar qual dos 3 tipos mais se parece com eles. Na maioria dos casos, a resposta se divide quase em terços iguais. E então, qual deles é você? Esses 3 personagens não são para mostrar onde você está errando, mas para te ajudar no caminho da maestria. Ao reconhecer qual deles você é, pode ajustar a sua reação quando atingir o platô. Agora, além do platô e dessas 3 personalidades, há uma força poderosa que vai tentar te parar. Essa força está dentro de você e se chama homeostase. Vou explicar na próxima lição. Lição 4. Entendendo a homeostase. Aqui está uma família de 5 pessoas. E nessa família, o pai é alcoólatra. Quando ele bebe, o caos toma conta da família. Então, o caos é o estado normal. Por algum motivo, o pai decide parar de beber. Você pode pensar que agora a família vai viver feliz para sempre. No entanto, em alguns meses, outro membro da família, digamos um mais jovem, faz algo para criar o caos de novo. Por que isso acontece? Por causa da homeostase. A homeostase é uma força que tenta manter as coisas no mesmo estado, mesmo que esse estado seja insalubre e miserável. Por exemplo, se você não se exercita por 20 anos, seu corpo considera esse como um estado normal. Quando você começa a se exercitar, algo pode acontecer. Talvez você sinta tontura, talvez uma sensação de pânico, e isso é a homeostase dando sinais, resistindo às mudanças. A homeostase é a maneira que o corpo e a mente têm para tentarem manter as coisas familiares. Ela não só atua em pequena escala, como uma célula do nosso corpo. Ela também atua em grande escala, como uma família e até em um país. Podemos pensar que nossa cultura não aceita mudanças, mas a verdade é que a homeostase trabalha para manter as coisas como estão, mesmo que não estejam muito bem. Ela resiste a todas as mudanças. Ela dá um jeitinho de atacar de volta, como no exemplo do pai alcoólatra ou na sensação de desconforto ao começar a se exercitar. Então, se existe a homeostase, como podemos mudar? Isso eu vou explicar na próxima lição, que é lição 5. 3 maneiras de lidar com a homeostase. Antes de tudo, reconheça como a homeostase funciona. Você pode encontrar resistência de várias formas, fisicamente, mentalmente ou até socialmente, por parte de amigos e familiares. Digamos que você sempre acorde tarde e agora decide mudar. Antes, você chegava ao escritório depois das 9 e agora quer acordar mais cedo, chegar às 8. Seus colegas ou familiares podem não receber bem essa mudança. Não é porque querem te prejudicar. Você precisa estar ciente que é só a homeostase fazendo o seu trabalho. Em segundo lugar, esteja disposto a negociar com a resistência à mudança. O que você deve fazer então? Não desista. Você nunca tem certeza de exatamente onde a resistência vai aparecer, dentro do seu corpo ou nas pessoas ao seu redor. Fique atento. Use essa resistência como um guia. Ela é um sinal de que você está mudando. E terceiro, construa um sistema de apoio. Cerque-se de pessoas que entendem o que você está passando. Pessoas que já enfrentaram desafios semelhantes ou que estão em uma jornada parecida. Pode ser um mentor, um amigo ou até uma comunidade online.
Essas pessoas podem oferecer conselhos, compartilhar suas experiências e te encorajar quando você mais precisar. Ter pessoas ao seu lado pode fazer toda a diferença quando a homeostase tentar te puxar de volta para os seus antigos hábitos. Agora que você entende o platô, os 3 tipos de personalidade e como lidar com a homeostase, você provavelmente já está à frente de 95% das pessoas. Mas não se empolgue ainda, porque existem 10 desafios que vão tentar te impedir. Lição 6. 10 desafios no caminho para a maestria. 1. Inconsistência. Ok, eu concordo que a consistência é fundamental. Não vou discutir com você, mas quero te avisar sobre algo que chamo de consistência cega. Vou explicar. Uma vez conheci um cara que tinha um canal de resumo de livro no YouTube, assim como esse. Ele havia produzido alguns vídeos e pediu a minha opinião sobre seu canal. Assim que abriu o vídeo, vi algumas reclamações sobre a qualidade do áudio. Também havia mais alguns problemas, então compartilhei com ele o que achei que precisava ser melhorado. Depois de 9 meses, acidentalmente me deparei com o canal dele e fiquei surpreso ao ver que, durante todo esse tempo, ele continuou lançando vídeos consistentemente. Mas, quando eu cliquei em um dos seus vídeos mais recentes, percebi que ele ainda tinha exatamente os mesmos problemas. Sim, ele era consistente, mas nunca melhorou. Nunca mudou, nunca levou as reclamações em consideração. Para mim, isso é consistência cega. Sim, você precisa ser consistente, mas também precisa parar, olhar para trás e melhorar a cada interação. Então, se você estiver preso no mesmo lugar há muito tempo, há uma chance de que você tenha esquecido de analisar e fazer alterações em seu plano. 2. Má instrução. Você se inscreve em um curso gratuito para aprender a construir um site. Mas o instrutor pula detalhes importantes, não explica o básico e usa um software desatualizado. Você acaba se sentindo perdido e frustrado, duvidando da sua capacidade de dar conta sozinho. O problema não é você, é a má instrução. Mas lembre-se, a responsabilidade de obter uma boa instrução é sua, não do seu professor. 3. Conflito com o modo de vida. Talvez o que você queira alcançar em sua vida seja diferente da sua carreira atual. Por exemplo, talvez você esteja trabalhando como gerente de projetos, simultaneamente fazendo faculdade, mas é apaixonado pela ideia de construir um canal no YouTube. Isso cria um conflito porque seu trabalho e estudos usam a maior parte da sua energia, deixando pouco para seu projeto paralelo. Esta é uma situação difícil, mas é a realidade da maioria de nós hoje. Temos que nos sustentar financeiramente e, ao mesmo tempo, encontrar uma maneira de manter nossos sonhos vivos. Se você também está enfrentando o mesmo conflito, então você tem que fazer sacrifícios e encontrar algumas soluções criativas. Infelizmente, não há outra maneira de contornar a situação. Por exemplo, minha solução foi acordar mais cedo e trabalhar em meu projeto paralelo por 2 horas antes de sair para o meu trabalho. Eu me certifiquei de trabalhar para mim mesmo antes de trabalhar para qualquer outra pessoa. 4. Perfeccionismo. Às vezes estabelecemos um padrão tão alto para nós mesmos que ninguém jamais poderia alcançá-lo. A maestria não é sobre perfeição, é um processo, uma jornada. Deixe-me dar meu próprio exemplo. Por muito tempo lutei contra o perfeccionismo quando se tratava de contratar pessoas. Eu tinha uma expectativa subconsciente de que quem quer que eu contratasse seria capaz de assumir completamente a função, com apenas um pouco de orientação. Eu pensava que poderia simplesmente me retirar e deixá-los seguir em frente. Mas quando eles não atingiam esse padrão impossível de 100%, eu ficava frustrado e desapontado. Foi aí que eu dei um passo para trás e percebi que o verdadeiro problema eram minhas próprias expectativas. Quando baixei meu padrão para 80%, tudo começou a mudar. Vi que o 80% feito por outra pessoa ainda era uma grande ajuda. E com o tempo, conforme trabalhávamos em mais projetos juntos, esses 80% foram melhorando lentamente, chegando perto de 100%. 5. Lesões. Se o seu caminho para a maestria é físico, como artes marciais ou esporte, sim, você precisa continuar se esforçando além da sua zona de conforto, mas ainda precisa conhecer seus limites. Não se esforce tanto a ponto de causar lesões, porque lesões podem afastar você do caminho, temporária ou permanentemente. Ultrapassar seus limites nos negócios ou esportes significa trabalhar em conjunto com seu corpo, não ignorar. Manter-se seguro não é apenas ter cuidado, é também prestar atenção aos sinais do seu corpo. É como dirigir um carro com cuidado.
Você não simplesmente dirige mais devagar, você também observa as luzes de advertência no painel. 6. Vaidade. A vaidade se refere ao desejo de parecer bem aos olhos dos outros e pode ser um obstáculo significativo no caminho para a maestria. Quando você se concentra muito em como os outros o veem, evita correr riscos, tentar coisas novas ou cometer erros. Em vez de fazer perguntas em uma reunião no trabalho, você pensa: se eu fizer uma pergunta, as pessoas vão achar que eu sou burro. Então você fica em silêncio. Ou se você começar a fazer aula de boxe, pode se preocupar tanto com a sua aparência que se esquece de se concentrar em praticar a técnica. Esse medo de parecer bobo te impede de melhorar. Verdadeiros mestres não devem ter medo de parecer idiotas ou de cometer erros. 7. Competitividade excessiva. O mestre que só foca em vencer está fadado a perder no longo prazo. O ditado "vencer não é tudo, é a única coisa" é um dos maiores mitos que existe. Se vencer fosse a única coisa que importa, então a prática, a moral, a disciplina e o caráter não significariam nada. A competitividade excessiva cria mais perdedores do que vencedores. Quem sabe quantos futuros medalhistas olímpicos desistiram dos esportes porque seus treinadores pregaram que vencer o time da escola da cidade vizinha era o único objetivo. E não importava como você jogasse, desde que vencessem. Não me entenda mal. Vencer é uma parte importante da jornada, mas não é tudo. A competição traz emoção para a vida, assim como o sal e a pimenta dão sabor à comida. Mas sal e pimenta não podem ser a refeição inteira. Um verdadeiro mestre sabe como vencer com graça e perder com a mesma elegância. 8. Orientação obsessiva às metas. Quando quiser escalar uma montanha, você precisa estar ciente de que o pico está à frente, mas não fique olhando para ele o tempo todo. Fique atento ao caminho. Não fique obcecado pela sua meta de R$ 1.000.000. Em vez disso, mire nos primeiros R$ 1.000, depois nos 10.000 e depois nos 20.000. 9. Prêmios e medalhas. O uso excessivo de motivação externa pode desacelerar e até mesmo interromper sua jornada para a maestria. Houve um estudo em que crianças receberam estrelas douradas como recompensa por bom desempenho. Inicialmente, isso as motivou a se esforçar mais, mas com o tempo seu progresso desacelerou, mesmo quando mais estrelas eram oferecidas. As crianças se concentraram mais em ganhar estrelas do que em aprender, mostrando que, embora as recompensas externas possam aumentar a motivação no início, elas não levam a uma melhora duradoura. O verdadeiro crescimento vem de ser movido pelo desejo de aprender, não apenas por recompensas externas. 10. Não leve tudo tão a sério. Aproveite a jornada e se divirta. Dizem que rir é o melhor remédio. Relaxe um pouco de vez em quando e torne o seu caminho para a maestria mais agradável. Lição 7. Amar o platô. Desde pequenos, fomos instruídos a estudar direitinho na escola para tirar boas notas, para que pudéssemos ir para a faculdade e conseguir um bom emprego. Repetidamente, fomos instruídos a fazer uma coisa que nos levaria à próxima coisa. Fomos ensinados a valorizar o prêmio, a correr atrás do próximo objetivo, a perseguir o próximo passo, e assim por diante. Mas ninguém nos ensinou a apreciar e valorizar o momento atual, que é o platô. E é assim que vivemos nossas vidas agora. Você se veste com pressa, mas se vestir não conta. Então você toma um café da manhã com pressa, mas tomar café da manhã não conta. Então você corre para o trabalho, mas o caminho para o trabalho também não conta. É como se todas as coisas que fizéssemos nesse momento intermediário entre uma coisa importante e outra fossem apenas obstáculos sem graças a serem superados. E o platô é semelhante a esse momento intermediário. Se você parar para analisar, a maior parte da vida é feita de intermediários. Por exemplo, há 24 horas em um dia. Em um ano, temos 8.760 horas. Durante o ano, sem playoffs, o tempo real de jogo para uma Liga Nacional de Futebol é de 16 horas. Então, para o jogador, isso significa que as 8.744 horas restantes do ano são para intermediárias? Sabemos que os estudantes Zen se concentram na meditação, mas eles também praticam meditação enquanto varrem o pátio e lavam a louça. Os estudantes Zen não consideram essas atividades de varrer e lavar como intermediárias. Essas pequenas coisas
também contam. Essa é a mentalidade que precisamos adotar em nosso caminho para a maestria e na vida em si. Então, da próxima vez que lavar a louça, aprecie o momento. Você não precisa se apressar durante seus momentos intermediários. Tudo bem, estamos quase terminando. Vou terminar este vídeo com uma história do autor. Lição 8. Consistência mesmo sem reconhecimento. Quando o autor era criança, seu pai costumava levá-lo junto ao escritório aos sábados. Seu pai trabalhava no ramo de seguros contra incêndios. Além de brincar pelo escritório, o autor também adorava sentar lá e assistir seu pai trabalhando. O autor ficava fascinado pela profundidade de concentração de seu pai. Seu pai ficava em seu próprio mundo, totalmente relaxado e focado quando abria os envelopes de vários tamanhos e formatos, separava o conteúdo em pilhas e fazia anotações para sua secretária. E durante todo o tempo em que trabalhava, seus lábios ficavam ligeiramente entreabertos, sua respiração estável e calma, seus olhos suaves e suas mãos se moviam de forma consistente, quase hipnotizante. Ele era um homem ambicioso com um desejo ardente pelas recompensas externas de seu trabalho, incluindo reconhecimento público e até mesmo fama. E o mais importante, ele amava seu trabalho. Um colega de trabalho de seu pai, mais tarde, lhe disse que seu pai estava entre os melhores da sua área. Mas, ainda assim, ele não obteve o reconhecimento público e a fama que sempre desejou. No final, o que seu pai deixou para trás não foi o reconhecimento público, mas um exemplo profundo de amar o seu trabalho por si só. Amar o que se faz e estar disposto a continuar, mesmo sem reconhecimento, é algo que nos alimenta e nos preenche. Isso é tudo por hoje. Obrigado por assistir.